Olá pessoal, vamos para a nossa aula número 2 de gestão de cadeia de suprimentos, desempenho da cadeia de suprimentos, alinhamento e escopo estratégico. A gente vai falar mais um pouco a respeito das estratégias. Objetivos de aprendizagem, a gente vai explicar o porquê que é fundamental a gente fazer esse alinhamento estratégico dentro da empresa. A gente vai descrever como uma empresa alcança esse alinhamento estratégico entre as estratégias, né? São várias estratégias que têm que ser montadas, elas têm que obedecer uma estrutura piramidal e elas têm que estar muito bem interligadas, muito bem costuradas. A gente vai discutir a importância da expansão de escopo de alinhamento estratégico ao longo da cadeia e descrever os principais obstáculos que a gente encontra quando a gente está fazendo o desenvolvimento das estratégias. Então, estratégias competitivas e a cadeia de suprimento. Estratégia competitiva de uma empresa define a relação a seus concorrentes, um conjunto de necessidades do cliente que ela procura satisfazer por meio de produtos e serviços. E não precisa deixar mais do que claro isso, quanto mais você deixar o seu cliente satisfeito, mais você vai ter sucesso nessa emprenha que você vai conseguir. Em cada caso, a estratégia competitiva é definida como o cliente priorizando custo, tempo, entrega, variedade, qualidade, etc. Isso depende do tipo de cliente que você tem, isso depende do tipo de pedido que você recebe. Para executar uma estratégia competitiva, todas essas funções desempenham um papel e cada uma delas precisa desenvolver sua própria estratégia. Então, de novo, a gente está falando que a cadeia de suprimentos ela é uma inter-relação de várias estratégias funcionando de forma coesa como um grande mecanismo. Como que funciona, né, a cadeia de valor dentro de uma empresa? Então, de forma gráfica, a gente tem aqui que a cadeia de valor de uma empresa, o que é? Finanças, tecnologia da informação, recursos humanos, etc. E aqui a gente tem a parte de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, operações, distribuição e serviços. E, de novo, a gente precisa lembrar que todas essas estratégias individuais que foram sendo desenvolvidas, elas têm que trabalhar de forma coesa, trabalhar com um grande mecanismo, de forma que a gente tenha uma relação de sucesso quando a gente colocar todas elas para trabalharem ao mesmo tempo. Para uma empresa obter o alinhamento estratégico, ela tem alguns tópicos a ser considerados. A estratégia competitiva e todas as estratégias funcionais. Então, aqui, de novo, a gente está dizendo todas as estratégias elas precisam estar trabalhadas como um corpo único. Elas precisam estar alinhadas com relação à estratégia original, com a estratégia global. Lembra do formato de pirâmide que a gente comentou na aula passada. Cada estratégia funcional precisa dar suporte às outras abaixo, bem como ajudar uma empresa a alcançar a meta de sua estratégia competitiva como um todo. As diferentes funções de uma empresa precisam ser estruturadas de forma adequada aos seus processos e recursos para a gente conseguir poder executar essas estratégias. Os processos precisam funcionar de forma correta e a gente precisa ter os recursos colocados, né, alocados da melhor maneira possível para que na hora que a gente precise executar as funções, eu tenha tanto a parte de recursos quanto a parte de processo de forma coesa. O projeto da cadeia de suprimentos geral e o papel de cada estágio devem estar alinhados para dar suporte à estratégia da cadeia de suprimentos como um todo. Então, de novo, é insistentemente falado a respeito da gente ter todas as estratégias o mais coesas possíveis, o mais alinhadas possível, de forma que uma dê suporte à outra. E aqui ele fala a respeito de fracasso, né? O que é o fracasso? O fracasso é a gente ter algum tipo de desalinhamento nessas estratégias ou então falta de recursos, de forma que a gente não consiga atender o pedido do nosso cliente, não de forma ou eficiente ou de forma responsiva. Existem 3 etapas básicas, né, para a gente conseguir esse alinhamento.
estratégico que esboçamos aqui e a seguir a gente vai discutir com maiores detalhes. Então, primeira coisa, entender a incerteza do cliente e a cadeia de suprimentos. Pessoal, essa palavra aqui ela é muito importante, incerteza. Dentro da cadeia de suprimentos, a gente trabalha o tempo todo com incerteza. A gente tem incerteza da quantidade de demanda, a gente tem incerteza da quantidade de produção, a gente tem incerteza das vendas, a gente tem incerteza de problemas relacionados à capacidade do nosso fornecedor, mas existe a possibilidade da gente trabalhar com alguns modelos matemáticos que nos ajudam a auxiliar, né, que nos ajudam a tomar essa decisão de forma mais correta, de forma mais científica, que são as ferramentas relacionadas à parte de pesquisa operacional. Existe uma ferramenta que a gente vai ver um exemplo numa aula próxima, que a gente fala a respeito de árvore de decisão. A árvore de decisão é uma ferramenta de pesquisa operacional que tem por objetivo auxiliar a gente a fazer a tomada de uma decisão quando a gente tem incerteza. Segundo, entender as capacidades da cadeia de suprimentos, é óbvio, senão eu não consigo calcular quanto é o meu output, né, quanto consigo sair, e conseguir fazer o alinhamento estratégico, fazer com que essas estratégias funcionem de forma correta. Primeiro passo para conseguir esse alinhamento estratégico da cadeia de suprimentos é entender essa incerteza dos clientes e da cadeia. Ela pode ser combinada mapeando, seguindo um espectro de incerteza implícita, que são as informações que a gente consegue fazer levantamento durante os nossos estudos. Obtenção do alinhamento estratégico. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter ofertas e demandas previsíveis. Então, por exemplo, é o caso famoso, né, o sal em um supermercado. Por que ele é uma demanda e oferta previsível? Se o preço do sal está variando, você não vai falar na sua casa que você pode usar sal à vontade, ou se ele estiver muito caro para você retirar esse sal. E o sal é um exemplo clássico aqui de economia inelástica. Então ele tem oferta e demanda previsível, muito bem clara. A gente tem casos que a oferta é previsível e a demanda é incerta, ou a oferta é incerta e a demanda é previsível, ou ainda alguma oferta e alguma incerteza. Por exemplo, um modelo de automóvel existente. Então a gente não tem os mesmos critérios, por exemplo, que a gente teria para fazer uma estratégia relacionada com o sal. E daí a gente tem um terceiro caso, oferta e demandas altamente incertas, por exemplo, que é um exemplo de um novo dispositivo de comunicação. Então a gente tem etapas diferentes para a obtenção de alinhamento estratégico, dependendo do tipo de oferta e do tipo de demanda e como é que você consegue fazer essa previsão. Segundo passo para atingir esse alinhamento entre as estratégias competitivas da cadeia de suprimento é entender a cadeia de suprimentos e mapeá-la no espectro de responsividade. O que é responsividade? A gente tem que ter em mente que existem duas formas que a gente consegue trabalhar com a cadeia de suprimentos. Então, a primeira, a gente se antecipa ao pedido do cliente e outra, a gente espera o pedido acontecer e responde em função do pedido. É o caso da responsiva. Então, a gente tem duas graduações, né? Uma graduação moderada e uma graduação altamente, e a gente pode ser tanto eficiente quanto responsivo. Altamente eficiente, usinas de aço integradas, semanas ou meses de cronograma de produção antecipado, com pouca variabilidade ou flexibilidade, passando aí para moderadamente eficiente, por exemplo, um fabricante tradicional que produz para estocar, passando depois, né? A gente tem aqui uma barreira passando do eficiente para o responsivo, para moderadamente responsivo, por exemplo, a maioria da produção automotiva, entregando grande variedade de produtos em algumas semanas, e finalmente a gente tem o extremo oposto. A gente tem o altamente responsivo,
o altamente responsivo seria, por exemplo, a 7-Eleven. Então, no Japão, ela muda o mix de mercadorias local e por hora todo dia. O passo final para a gente obter esse alinhamento estratégico é combinar, né, essas duas possibilidades, que é a responsividade da cadeia de suprimentos e a incerteza implícita de cada demanda. O projeto da cadeia de suprimentos e de todas as estratégias funcionais dentro da empresa também precisa dar suporte ao nível de responsividade da cadeia de suprimentos. Então eu tenho que ter esse balanço, eu tenho que fazer com que a minha estratégia funcione bem de ambos os lados. Isso aqui é um quadro comparativo, pessoal, de cadeias de suprimento eficientes. O que são eficientes? Eficientes, elas estão tendo como foco custo, e responsivas, que têm por objetivo você responder o mais rápido possível ao pedido do cliente. Então, obviamente, existem diferenças? Existem diferenças. A principal delas é custo. Isso daí também está relacionado com o tipo de mercado, com o tipo de cliente que você vai estar tratando. Então, a gente tem como objetivo principal, nas eficientes, suprir a demanda ao menor custo, e na responsiva, responder rapidamente à demanda. Então, uma responde rápido e a outra tem menor custo. Isso faz com que a gente tenha, então, a parte de empurrar e a parte de puxar. A gente também tem comparações relacionadas com a estratégia do projeto do produto, de maximizar o desempenho ao custo mínimo do produto para a parte de cadeia de suprimentos eficientes, criar modularidade para permitir postergação e diferenciação de produtos para as responsivas, tem estratégias relacionadas com a parte de preço. Quando eu sou eficiente, eu tenho mais possibilidade de fazer redução de margens, porque o preço é um fator principal, e na parte responsiva, por exemplo, as margens são maiores, porque o preço não é um fator decisivo. Na parte responsiva, o fator decisivo é você ter a conclusão do pedido do cliente o mais rápido possível. Estratégia de manufatura. Então, a eficiente você reduz custo, e a responsiva, o que você faz? Você mantém a flexibilidade de capacidade como segurança contra a incerteza de demanda. Quando eu estou adotando esse tipo de estratégia, eu estou garantindo que, mesmo que seja qualquer tipo de cliente que eu estou recebendo, de um nicho A ou de um nicho B, eu estou conseguindo responder de forma rápida, estou sendo responsivo. Estratégia de estoque. Então, a estratégia de estoque, a gente tem uma diferença muito marcante entre as cadeias de suprimento eficientes e as cadeias de suprimento responsivas. As eficientes, o que ela sempre vai tentar fazer? Como o objetivo é fazer a diminuição de custo, eu tenho que ter o menor estoque possível. Pessoal, lembre-se do seguinte, é um comentário que vale tanto para cá, quanto vale quando a gente está estudando manufatura enxuta. Isso não quer dizer estoque zero. Reduzir estoque não significa reduzir o estoque para zero. A gente tem que ter um estoque operacional para a gente trabalhar, porque senão toda a nossa produção e todo o nosso atendimento relacionado ao nosso cliente se torna intermitente. E o nosso negócio como um todo ele vai estar fadado ao fracasso. Estratégia de tempo esperado pelo cliente. Os eficientes, eles tentam reduzir, mas não em detrimento de custo, e as cadeias de suprimento responsivas, elas reduzem agressivamente, mesmo que os custos sejam significativos. Foco da responsiva, novamente, o que é? Ela está relacionado com você responder, você entregar o mais rápido possível, em detrimento da eficiente, que está sempre relacionada com custo. Estratégia do fornecedor. Então, ele seleciona com base custo e qualidade, e a responsiva ela seleciona com base em velocidade, flexibilidade, confiabilidade e qualidade. É tudo que consegue ter como característica para você melhorar o quê? O tempo de resposta. Expansão do escopo estratégico. Então, o escopo do alinhamento estratégico refere a funções dentro da empresa e aos estágios da cadeia que criam uma estratégia integrada com um objetivo alinhado.
Então, de novo, pessoal, eu estou sendo muito repetitivo nessa aula, assim como a gente falou na aula passada, que as estratégias elas têm que trabalhar de forma que elas sejam um corpo extremamente coeso, funcionando muito bem como um mecanismo único. Então, nós temos o escopo de operação interna, que o objetivo é fazer redução do custo total. A gente tem um escopo intrafuncional, que é a redução do custo funcional. A gente tem um escopo interfuncional, que é a maximização do lucro da empresa. E, finalmente, a gente tem um escopo entre empresas, que é maximização do excedente da cadeia de suprimentos, que é efetivamente o que vai trazer valor para ela. Os obstáculos que a gente tem para atingir esse alinhamento estratégico. Lembre-se que, conforme a gente comentou, a gente não ter um alinhamento estratégico efetivo significa que a gente pode estar fadado a fracassar no nosso intento de ter um negócio lucrativo. E a cadeia de suprimentos é uma etapa muito importante desse processo. Então, a chave para atingir um alinhamento estratégico é a capacidade de uma empresa encontrar um equilíbrio entre responsividade e eficiência. Então, isso aqui são duas palavras-chave que a gente tem. Ser responsivo significa que eu estou respondendo ao pedido do cliente de forma muito rápida. O cliente quer isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu faço isso daqui, eu tenho um risco enorme de aumentar os meus custos. E daí, em detrimento de eu ser eficiente. Quando eu sou eficiente, o meu custo é menor, mas eu tenho um problema que o meu tempo de resposta pode ser maior. E em ambos os casos eu posso ter perda de mercado dos meus clientes porque eles aceitam essa condição e não aceitam a outra. Ao decidir onde esse equilíbrio deve estar localizado no espectro de responsividade, as empresas enfrentam muitos obstáculos. Então, por exemplo, aumento da variedade de produtos e redução dos ciclos de vida. O que é esse ciclo de vida, pessoal? Ciclo de vida é quanto tempo efetivamente o produto existe para o consumidor. Vamos pegar um caso aí, por exemplo, que é famoso hoje em dia para a gente se embasar, celulares. O tempo de vida, né, o tipo de ciclo de vida que o celular tem, ele é muito pequeno. A gente precisa levar isso em consideração quando a gente está fazendo o desenvolvimento das nossas estratégias. Globalização e aumento de certeza. Globalização, pessoal, significa que hoje em dia a gente não está competindo só com o nosso vizinho, ou só com o nosso cara do estado, ou só com o cara da nossa cidade. A gente está competindo com o mundo como um todo. A gente precisa levar esse tipo de informação em consideração quando a gente estiver montando as nossas estratégias. E outro problema também é esse aumento da incerteza. Então, quando essa incerteza aumenta, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com algumas metodologias, por exemplo, pesquisa operacional, que vai nos dar ferramentas que vão permitir a gente trabalhar estatisticamente, né, não de forma estocástica, né, fazendo o trabalho de estudar o passado para conseguir prever o futuro, mas não de forma determinística, que são as funções como a gente consegue ter em mente normalmente, que são modelos muito mais complexos e muitas vezes a gente não consegue chegar num modelo matemático preciso o suficiente no tempo que a gente precisa para conseguir prever esse tipo de situação. Modelos estocásticos, modelos estatísticos, eles têm uma possibilidade muito maior de nos ajudar nesse sentido. Fragmentação da propriedade da cadeia de suprimentos, tecnologias em constante transformação. A gente vive num mundo hoje, pessoal, que existem muitas tecnologias que estão mudando todo o tempo todo. Então isso permite com que a gente tome decisões sempre de forma mais rápida, e quando você toma decisões de forma mais rápida, acontecem mudanças de forma muito rápida também. E finalmente, a gente tem problemas de meio ambiente e sustentabilidade. Hoje existe uma preocupação enorme que a gente consiga dar sustentabilidade para o planeta que a gente vive. Se a gente não tiver esses dois quesitos sempre em mente, a gente vai chegar num ponto que a gente não vai ter mais onde viver.
Contornar esses obstáculos, pessoal, gera uma oportunidade enorme para as empresas usarem gestão da cadeia de suprimento como objetivo de obter vantagem competitiva. Oportunidade para essas empresas usarem a gestão para ganhar dinheiro, para efetivamente a gente ter um produto melhor, para efetivamente a gente ter um processo como um todo mais lucrativo. Ok, pessoal? Isso conclui a nossa aula número 2 sobre gestão de cadeia de suprimentos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.